Ana Gomes, peço imensa desculpa, estive a ouvi lá falar. Muito bem. A PSP anunciou que houve em 2024 90 operações destas de prevenção. Claro que houve, e é um e há facto sempre. que não vimos tantas fotos. E há sempre. Mas, na sua opinião, o único problema aqui foi uma foto em que se vê tanta gente encostada à parede, ou o problema é a forma como a operação foi realmente montada? Vamos ver o que acontece aqui. Há um presidente da Junta de Freguesia. Só um pormenor. Muito obrigado, Joaquim Tibeiro, pela doação, amigo. Um grande abraço. Se quiseres comentar qualquer coisa, estás completamente à vontade. Um chico coração. Muito obrigado. Desta Junta de Freguesia, o Miguel Coelho, do Partido Socialista, Olha, que passou o verão com um discurso alarmista, não foi do Chega, por acaso. O Partido Socialista teve aliado com eles durante 8 anos. A pedir mais polícia. Não foi só a pedir mais polícia, a dizer que a situação é de calamidade. Sim. Ele falou de homicídios, ele falou de seringas no chão, a dizer que estávamos a chegar a uma situação limite. Eu peço imensa desculpa. O que é preciso é se já ninguém se lembra, se já ninguém se lembra o que é que Miguel Coelho disse, eu lembro-me. E, curiosamente, eu estive num evento público da Polícia Municipal com ele e ele reiterou exatamente isto tudo há uma semana e meia. Claro. Agora foi fazer aquela figura a dizer que estava muito chocado com aquela intervenção. Portanto, quer dizer, se há alarmismo porque há pessoas no terreno que consideram que há mesmo problemas de insegurança, depois o que é que nós dizemos da polícia? A polícia é racista. A polícia Miguel, a questão não é essa. força desproporcionadamente. Este tipo de intervenção é adequada ou era preferível A discussão tem sido essa. Eu ouvi pessoas a dizer que estávamos num Estado como o Miguel Coelho disse que era uma ditadura islâmica, que estávamos no nazismo. Por haver uma rusga que coloca as pessoas em frente. Eu sei que é uma imagem chocante, mas isso acontece, por exemplo. É chocante porque eu não acho nada chocante. Eu já vi aquilo imensas vezes, desculpem lá, não achei. Há pouco o Bernardo estava a falar aqui da rusga no Martim Muniz. Em 2008, era um governo socialista. Ouvi o Pedro Nuno Santos e o Ferro Rodrigues todos indignados com isto. Eles eram os dois deputados, Ferro Rodrigues e Pedro Nuno Santos, estavam na Assembleia da República a bater muitas palminhas ao seu respectivo Ministro da Administração Interna, e no bairro do Aleixo foram as pessoas colocadas exatamente nesta postura contra o muro. Então, mas na altura não havia nazismo. O Ministro da Administração Interna era António Costa, é isso? Não, eu já era Presidente da Câmara de Lisboa na altura. Era Presidente da Câmara de Lisboa na altura. Mas até podia ter sido indiferente. Era um socialista que agora, pelos vistos... Repare-se, onde é que nós estamos agora com o nosso discurso hiperbólico e extremista, que já não vem do lado só do Chega, mas vem do lado do líder da oposição, que diz que este é o governo mais extremista desde há várias décadas. Por causa desta fotografia, nós estamos na presença de um governo extremista. O sinal, o sinal que chega. Em 2010 não havia as necessidades de imigrantes que temos hoje. Um governo que é viabilizado por e as voto obrigações dele. de trabalhar pela só sua existe integração. por vontade política de Pedro Nuno Santos. Agora, de repente... É o governo mais extremista que houve. E até é curioso, porque eu lembro do Francisco Louçã há uns anos dizer que o mais perigoso tinha sido Pedro Passos Coelho. Entretanto, Luís Montenegro já ultrapassou Pedro Passos Coelho. Eu só queria dizer aqui uma coisa, que é... Reparem, o Pedro Nuno Santos diz: este é o governo mais extremista da história da democracia portuguesa. Quando... Nem é. O governo do Passos e do Portas era mais à direita do que este, indiscutivelmente. E, ao mesmo tempo... A única pessoa que se coligou com partidos pelos quais apoiam ditaduras atualmente, foi o PS. A geringonça, não é? Quem batia palmas ao Hugo Chávez na Venezuela na década de 2000 não era eu, era o Bloco. Quem batia palmas e bate palmas à Rússia, não sou certamente eu, não é a direita em Portugal, não é? Que por acaso até é bastante pró-Ucrânia, não é? Há países em que não, mas é o PCP, não é? Aliás, o líder do PCP, com o qual o PS esteve coligado num acordo parlamentar na geringonça de 2015 a 2022, quando perguntado sobre se a Coreia do Norte era uma democracia, a resposta foi: bem, vamos lá ver. O que é a democracia? Portanto, é um pouco complicado, não é? É um pouco complicado justificar o que o Pedro Nuno Santos está a dizer. Portanto, reparem que Portugal é um país tão civilizacionalmente à esquerda que o Pedro Nuno Santos acha que pode dizer que há alguém que quanto muito é do centro-direita, eu estou a esticar assim bastante, como o Luís Montenegro, é o governo mais extremista em Portugal. Portanto, vejam bem. E sabem que durante muitos anos e muitas décadas, a direita teve vergonha de ser de direita. E isto é parte da guerra cultural em termos de argumentativa, social e política. E as coisas estão a mudar. E eles não gostam, ficam picados. A realidade é essa. E como não gostam e ficam picados, partem logo para a ofensa simples, porque no plano da razão, eles não têm a razão. As pessoas sentem insegurança porque essa insegurança existe. Caso contrário, não havia pessoas a serem constantemente detidas nestas mega operações que a polícia anda a fazer. É tão simples quanto isso. Quase tão simples como meter like nesta live stream. Portanto, meus amigos, aproveitem e metam like nesta live e subscrevam o canal para chegarmos aos 150 mil seguidores. Qualquer dia temos mais subscritores do que o PCP tem votos. Se calhar temos ou não.
Não, eles ainda têm um bocado. Quer dizer, não sei. Mas subscrevam e metam like. E partilhem. Sá Carneiro era para Mário Soares o regresso do fascismo. Cavaco Silva foi para Francisco Louçã e muitos socialistas, era o regresso do fascismo. Agora é Luís Montenegro por causa desta fotografia. Não diga disparate. Francisco Louçã, Nunca usei essa expressão. Nunca usei essa expressão. Deu uma entrevista onde disse que o Pedro Passos Coelho era o primeiro mais perigoso que tinha conhecido. Com certeza, mas não disse que o Cavaco Silva era fascista. Não estou a falar agora do Cavaco Silva. Mas então já não sabe o que diz. Já não sabe o que diz. O senhor não sabe o que diz. O senhor é que não sabe o que diz. Vai dizer. Porque eu sei exatamente o que disse no passado. E o seu radicalismo comigo não passa. Passa muito com os seus coleguinhas. Comigo não passa. Escusa de lançar palavras sobre a mentira. Palavras sobre a mentira. Há uma coisa que o governo... De qualquer maneira, a mim parece-me aqui que o essencial é que a percepção de insegurança que se está a gerar é extremamente nociva, é extremamente venenosa para o país. É disso é disso também depois que resultam, sim, manifestações de racismo. Quando nós vemos aquele inquérito da Fundação Francisco Miguel dos Santos, que diz que há 63% de portugueses que não querem indostânicos, imigrantes indostânicos, as pessoas podem não ter consciência, mas isto é uma manifestação de racismo. Não há outra explicação. Não necessariamente. Aliás, como é que isto é mesmo falta de estudo? Eu não quero dizer que é burrice, não quero ser mal educado, mas parece que o charreco está ao seu lado, não querendo ser ofensivo, mas quando as pessoas não querem algum tipo de imigração, partir para a presunção que é racismo. Não. Pode acontecer vários fatores, nomeadamente da questão económica, nomeadamente outras questões de organização social. Passo a explicar. Muitos dos trabalhadores, das pessoas que vêm da zona do Indostão para Portugal, trabalham em trabalhos precários, que a Ana Gomes e outras pessoas de esquerda dizem que são os trabalhos que os portugueses não querem fazer. Curiosamente, os portugueses imigram lá para fora e andaram a emigrar nos últimos 30 ou 40 anos para trabalhar nesses mesmos trabalhos. Na agricultura, na indústria, taxistas. Aliás, em França, durante muitos anos, e até hoje ainda fazem piadas com o facto dos portugueses trabalharem nas obras. Não é? Portanto, não é própria essa lenga-lenga dos trabalhos que não querem fazer, não é verdade. A realidade e a verdade é que vêm para aqui receber os salários que os portugueses não querem receber porque são explorados. Portanto, a Ana Gomes, com isto, indiretamente está a permitir e a ser favorável, ainda de forma indireta, à exploração laboral que existe em Portugal, nomeadamente com esses imigrantes. O que faz com que depois a criação de riqueza e a massa salarial não aumente para os trabalhadores nativos portugueses aqui em Portugal. Ou para os imigrantes que já estão estabelecidos cá também. Não é? Isto aqui colocado de uma forma um bocado mais profunda em termos analíticos. Eu sei que é complicado porque, enfim, talvez, não sei, a Ana Gomes parece-me, em termos de pensamento, falta alguma profundidade. Às vezes não quer ser arrogante. Acho que mais profundo, talvez na vida da Ana Gomes, seja a piscina ilegal em casa dela. Mas de resto, não faço a mínima ideia. Porque às vezes ouvir isto aqui dá-me não consigo mesmo compreender. Não há nenhum elemento que mostre que essa comunidade é mais difícil de integrar que qualquer outra e que é mais dada de maneira nenhuma. E, portanto, há aqui uma percepção racista que envenena o nosso país e que acaba por ter reflexos em muitos destes outros aspectos desastrosos. E mas a classe política deve ignorar esse sinal que vem dos cidadãos? Eu nunca ignorei. Eu trabalhei anos no Parlamento Europeu exatamente nas questões de segurança e defesa e nas questões de segurança interna, de resto ao lado aqui do Carlos Coelho, e tenho a percepção que eu nunca desvalorizei as questões de segurança e de segurança interna, e por isso justamente critiquei o que era errado. Não era o encerramento do CEF, era o encerramento do CEF sem ter imediatamente sido substituído por uma agência devidamente equipada e que podia funcionar. E outra coisa que é, a Ana Gomes diz que gosta da democracia. Se 63% das pessoas têm essa vontade, então é a maioria, não é? Portanto, aí a Ana Gomes já não respeita a maioria. Não é muito democrático, desse ponto de vista. E além do mais, falámos aqui da questão económica, mas também há a questão da segurança. Não das pessoas em si, mas nos últimos anos não houve controle fronteiriço em Portugal. Zero. Isto foi a bandalheira total. Desculpem lá, mas foi uma bandalheira enorme. Não querendo falar muito de futebol, mas lembram-se de um guarda-redes do Benfica, que era o Roberto, não é? Devem lembrar-se. Malta mais nova, se calhar não. Quem andou a controlar as fronteiras nos últimos 7 anos em Portugal foi o Roberto, não é? Entrou tudo. Era ele, ali, em Badajoz e tal, e não sei o quê. Vinha tudo. No aeroporto de Lisboa era só Robertos. Entrava tudo. E, portanto, agora, nós temos grupos praticantes do terror aqui em Portugal
nomeadamente de zonas muito próximas a essa área geográfica, nomeadamente os tigres do Calistão que já operam aqui. Portanto, é normal que as pessoas olhem para estes dados, quer do ponto de vista da segurança, quer do ponto de vista económico, e pensem, bem, se calhar não é vantajoso em muitos aspectos. Portanto, partir de um pressuposto, desta análise mais profunda, para uma análise mais básica que a Ana Gomes faz, de, não, são todos racistas, esses 60 e tal % portugueses, antes não eram, mas agora já são. Portanto, ficaram 2/3 da população portuguesa, é tudo racistas. Portanto, é que são 63% das pessoas. 63% das pessoas significa que é o eleitorado todo do PS e do PSD. Não é? Porque o Chega só teve 18. Não sei como é que vão justificar o resto. Não é? Portanto, tem que haver pessoas dos partidos de esquerda a serem racistas segundo a lógica da Ana Gomes. Eu não sei se ela tem noção disso. O problema não era as manifestações de interesse, elas não estarem a funcionar. O problema era, por exemplo, ao nível dos nossos consulados, não termos gente suficiente para fazer a triagem, não termos peritos do CEF e parece que continuamos a não ter. Exatamente. Fora. Miguel, estas ações do governo não podem estar a gerar um sentimento contraditório com aquilo que é a necessidade do país, que de facto precisa de imigrantes. Mas isso é óbvio. E a economia precisa de imigrantes cada vez mais. Ou seja, que estamos aqui a criar um ambiente, ou o governo pode estar a contribuir para um ambiente em que os imigrantes são vistos como comunidades perigosas, comunidades que geram insegurança, e depois o país precisa dessas comunidades. O país precisa de imigrantes, como qualquer país europeu precisa de imigrantes. Eu acho que isso está completamente fora quer dizer, a coisa mais razoável que se pode dizer. É evidente. Há setores da economia que são decisivos para o pouco crescimento que nós temos, como por exemplo o turismo, que não existem sem mão de obra e que é, na sua grande maioria, quem vê estas imagens pensa isto é tudo um bando Mas, Bernardo, eu acho que isso é misturar as coisas, porque vamos lá ver uma coisa. Nós temos um país com 10 milhões de habitantes. Em 3 anos, em 3 anos a população estrangeira duplicou. É muito provável que hoje existam estrangeiros, porque aquela estatística aparece só com os que têm autorização de residência, portanto não inclui os ilegais. É provável que estejam 1.500.000 pessoas. Nós podemos chegar a este número na medida em que tínhamos 50 mil meninos, filhos de estrangeiros nas nossas escolas e agora temos 150 mil. E isso é gente a mais? É a tua opinião? Nenhuma sociedade que valorize um sentimento comunitário de coesão social consegue absorver diferenças a um ritmo tão acelerado. É isso que as pessoas estão a dizer, é isso que os portugueses, que a Ana Gomes condenou como universalmente racistas, espero que ela depois diga isso diretamente na cara dos portugueses, que eles são uma camada de racistas. Já disse. É isso que os portugueses estão a dizer. Nós conseguimos assimilar diferenças. Há diferenças que são mais difíceis de assimilar. Não é verdade que as pessoas que venham do subcontinente indiano, do Paquistão, do Bangladesh, tenham a mesma facilidade de integração. Ana Gomes, isso até, enfim, eu nem sequer vou caracterizar. Comparado com um brasileiro, ou com um cabo-verdiano, ou com um angolano. Desde logo a questão da língua, desde logo a questão da matriz religiosa e cultural, que é muito parecida. Como se nós não tivéssemos a ver na Europa o que é que aconteceu nestes últimos 30, 40 anos. Tivemos agora uma tentada em você celebra Vasco da Gama e as Índias e mais. Isso é tudo muito bonito. E agora os hindustânicos que vêm para cá trabalhar. As democracias constroem-se com valores concretos que são partilhados. Quando há comunidades que crescem muito depressa, que não são integradas e querem trazer, já agora, legitimamente, os seus valores concretos dos seus países de origem, há dificuldades. Não há só dificuldades, há riscos políticos grandes.